Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô fazendo essa aula extra aqui, né? Um conteúdo extra, não é exatamente dentro da matéria CC, é uma coisa que vai ajudar vocês até certo ponto. Mas eu tô fazendo isso extra aqui, primeiro porque tô gravando isso na Semana Santa, então vocês não vão ter aula e tal. Eu tô fazendo isso aqui pra alguém que tiver muito à toa aí, tiver vontade de fazer alguma coisa no feriado, quiser dar uma olhada, né? Mas assim, são algumas dicas importantes para programar e tal, mas que não é parte em si da matéria do lab. Né? Eu vou falar um pouco então como fazer uma boa documentação de código. Vocês vão usar bastante isso, não no lab, mas toda a disciplina, né? Essa ideia de boa documentação é muito útil para a vida de vocês. E eu vou falar um pouco do Makefile para ajudar vocês, que eu prometi na outra aula que eu mostrei como fazer nos compiladores, mas também dá para fazer esse arquivo, né? É um arquivo que ele compila as coisas para você com um comando só. E aí vocês podem mudar, né, o Makefile depois, mudar esse arquivo para os arquivos que vocês quiserem fazer. Né? E aí vocês não precisam ficar lembrando de pôr WO, WError o tempo inteiro. Vocês podem só alterar esse arquivo. Beleza? Então, primeiro de tudo, na documentação de código. Documentar código é muito importante. Né? Um código bem claro, bem documentado, é essencial para qualquer um. Vocês vão, com toda certeza, assim, é muita exceção alguém que não vai trabalhar em computação num time, numa equipe, com outras pessoas, né? Então, vocês com certeza vão pegar código dos outros, vocês vão ter os seus códigos lidos por outras pessoas e é essencial que o código esteja bem documentado, tanto para quem está lendo quanto para quem escreveu, porque você não vai entender nada. Né? Eu digo por experiência própria que eu já peguei códigos de outras pessoas para continuar projetos, esse tipo de coisa, e código mal documentado é horrível. Eu passei meses tentando entender código, porque é código 4, 5 mil linhas, 10 mil linhas que você tem que tentar entender o que a pessoa pensou quando ela fez aquele código, né? Enquanto a gente está fazendo aqui código de 20, 30 linhas, beleza, você bate o olho, você entende que a pessoa passou no geral. Tem alguns ainda que é difícil, porque a pessoa ainda não sabe muito bem programar e faz umas coisas que não estão certas e você tenta entender o que ela fez, né, principalmente a gente, para corrigir, para tentar dar nota para a pessoa e falar, não, tá, o que ela tentou fazer, deixa eu ver o que ela entendeu do processo, o que ela não entendeu, né, pra gente é muito importante isso, mas você não vai querer receber um código desse nível, né, nem quem está trabalhando com você e nem a gente corrigindo os trabalhos, né, não é legal para ninguém, né, é muito capaz de vocês perderem nota, não só por a gente falar que vai descontar nota disso ou não, mas porque muitas vezes um código mal documentado ele não consegue ser entendido direito e se tiver um errinho no código de vocês não dá para considerar, né? Porque a gente não vai entender o que vocês estão fazendo. Beleza? Então, como a gente pode fazer um código bem documentado? O que é isso? Quais são as diretrizes, né? Existem vários guias e várias boas práticas que a gente chama de como elaborar um bom código. Elas não são totalmente convergentes, existem algumas divergências pequenas de pessoa para pessoa, né? De linguagem para linguagem. Então, se você vê boas práticas de programação em C, nem sempre tudo é igual à programação em Java, ou C Sharp, ou Python, ou JavaScript, eles têm algumas alterações entre si, mas assim, boa parte disso, grosso modo, assim, 99% disso é a mesma coisa para qualquer linguagem. Que é basicamente, seja claro e tenha bom senso. Né? E o que isso quer dizer, né? Para não deixar vago? Primeiro de tudo, variáveis, funções, que a gente vai ver na próxima aula, e arquivos. Vocês vão ver semana que vem, na verdade, eu não sei se eu vou chegar a falar com arquivos de vocês ou não, mas vocês podem fazer vários arquivos de código para um projeto grande e tal. Eu cheguei a comentar com vocês. Tudo isso, nome intuitivo. Né? Você vê o nome daquela função, daquela arquivo, daquela variável, e você tem uma ideia do que ela vai representar naquele código, do que ela vai fazer. Você não precisa ler a documentação, você não precisa ter 100% de certeza do problema, você já consegue bater o olho e falar, beleza, é tal coisa. Então, usar a variável x, aux, var1, var2, ABC, não quer dizer nada. Né? Então, assim, não use. Não use, assim, de jeito nenhum. As únicas exceções que a gente tem, mais ou menos, é claro, XY z em pontos cartesianos, coisa de matemática faz sentido, mas não chamar x uma variável que vai receber o nome de uma pessoa, ou qualquer coisa do tipo.
Nos casos de laços, né, nos fors, nos whiles, a gente tem por convenção chamar de I, J, K, L e aumentando de acordo com os alinhamentos. E mesmo assim, se você alinhar demais, faça cada for alguma coisa. É que geralmente quando é um for básico, do tipo, não, realmente tem que ler 10 vezes. A gente chama de I, aí IJ. No K ainda, pra coisa tripla, só em operação matemática mesmo, que vocês têm que fazer um somatória dentro de somatória dentro de somatória. Mas assim, se a gente está falando de uma aplicação mais real, fala o que é aquele, o que ele está representando ali, né? Qual o índice é aquele, né? Então, sei lá, é índice de pessoas, índice de carros, índice de X, né? E temporárias, assim, se eu tenho uma variável realmente temporária naquela função que ela só vai receber um pedaço de uma operação e eu estou fazendo aquilo para ela para diminuir a linha de código, para não ficar tão confuso, até vai chamar de aux, se você realmente não tiver um nome melhor para ela, mas sei lá, se você tem um passo intermediário para calcular uma integral, tenta chamar o que é aquele passo intermediário, qual que é aquele step, né, qual que é aquele passo do processo, algo parecido, para facilitar, para o cara não ver um aux ali e falar, aux, legal, o que é esse aux? Então, sempre tenta deixar intuitivo o máximo que der, né? Comentário é essencial em qualquer trecho mais complexo de código. Sempre que você tenha uma função, a não ser que ela seja muito trivial, tenta deixar um bloquinho de código ali falando o que ela faz por cima. Olha, essa função calcula a média do valor de XYZ. Essa função ela faz o print de tal coisa. Essa função ela faz tal. A gente vai ver na próxima aula funções, tal, né, com calma, mas a ideia é sempre pelo menos falar isso. Se não ficar muito claro no nome das variáveis, é essencial colocar o que são os parâmetros, o que ela está retornando. É claro, se tiver uma função muito simples, tipo soma, média, expoente, média harmônica, e essas variações assim que, pô, beleza, eu sei o que é isso, é muito difícil ter dúvida, desde que não tenha nada fora do convencional, óbvio. Não precisa, né? Vocês não precisam fazer todo esse comentário para falar, olha, essa função soma dois números. Excetuando aqui em CC, né? A gente quer ver que vocês estão aplicando documentação, então assim, mesmo que seja uma função simples, quando a gente tiver aula de função, nos exercícios do lab e tal, coloquem esses comentários, nem que seja bem simples, assim, é claro, não precisa definir parâmetro, tal, mas assim, você fala assim, olha, essa função recebe 2 números e retorna a soma deles, essa função recebe 3 números e retorna a média deles, esse tipo de coisa, né? Então, pelo menos esses comentários básicos aqui em Lab de CC, façam, é importante, para a gente ver que vocês estão aprendendo a documentar, estão fazendo as coisas. E aí, às vezes, dentro dessas funções, né, dentro da main, de outros blocos de código, se tiver um trecho complexo que não é trivial de entender, não é um mais, não é uma operação simples, um scanf, um printf, alguma coisa assim, coloca uma explicaçãozinha inline, pode ser que é logo na frente, que eu vou mostrar para vocês, ou em cima, né, que logo em cima daquele comentário, um comentário curtinho explicando o que ele faz, né, se for preciso. Indentação é importante, então use tab de preferência na indentação para não ter problema quando a pessoa abre em outro editor, principalmente. Tenha consistência, então existem vários padrões, né? Então tem o cara que abre a chave do for na mesma linha, tem o que abre embaixo, a galera fica brigando entre si, mas assim, a real é que não tem certo e errado, é por gosto. Eu prefiro abrir a chave embaixo, acho que vocês já perceberam, tem gente que odeia isso, me odeia por isso. E beleza, não tem problema. Não existe um certo e errado específico. Tem cada linguagem, se eu não me engano, dita um padrão. Mas assim, não vai mudar na vida das pessoas. Só que mantenha consistência. Porque uma coisa é você abrir tudo embaixo ou tudo na mesma linha. A outra é uma hora você abre na mesma linha, outra hora você abre embaixo. Uma outra hora na mesma linha, outra embaixo. No mesmo bloco de código, no mesmo arquivo às vezes. Né? É ruim de ler, porque você não consegue acostumar com o padrão e ler rápido o código. Linha grande de código também, evita.
né? Se você começa a fazer um if com muitos ends, quebra a linha ali antes de uma das separações, dá um tab a mais para ela ficar um pouco mais à frente e continua fazendo end. Eu fiz com vocês nos códigos de exemplo, eu mostrei, né? Porque ninguém vai conseguir ler tudo e aí tem que ficar scrollando para o lado, tem IDE dependendo, né? Editor de texto, se for muito básico, nem tem como scrollar direito, fica um negócio horrível. Então, evita isso também, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui um código de exemplo. Eu fiz no Notepad só para mostrar bem básico para vocês, né? O negócio, mas assim, eu fiz um código, beleza. Uma prática importante, vou deixar aqui grandão para vocês verem. Evita colocar número de tamanho máximo de string, né? Então, de tamanho mais de qualquer coisa, sei lá. Eu vou colocar que esse meu vetor tem tamanho 30, né? E aí você coloca dentro do vetor o número. Não é legal. Faz uma constante, né? Eu ensinei vocês. Faz um define, coloca o nome da constante para esse valor. Fica muito mais organizado. Vocês depois, se precisarem mudar, só vir aqui em cima, mudar esse valor e muda para todo o código que usou ele. Muito mais organizado, muito mais legível o código. Se você der um nome intuitivo, a pessoa vai saber o que é aquele número que está jogado ali no meio do seu código, né? Evitem usar variáveis globais, tipo, não é um erro em si, você pode usar livremente, não tem problema exatamente você usar ou não, porém, ela primeiro que dificulta a legibilidade do código, porque você vê uma variável ali, um var global, né, que nem eu chamei, perdido no meio do nada, e você fala, mano, de onde veio isso? O que ela está armazenando? O que ela deveria armazenar? Você perde a noção, né, se você tem um código grande, o que ela está fazendo ali ou não. E outra coisa é que é uma certa boa prática que cada função seja responsável pelas variáveis que ela recebe. E não fique alterando coisas de fora, né? Inclusive o seu código em si. Então, você pode simplesmente perder na sua linha de raciocínio, você mesmo programando, pode ter esquecido que outra função altera esse var global, outro trecho do seu código alterou, e aí você está perdido. Quando a gente tiver funções, na próxima aula vai ficar bem mais claro, né, como que isso pode ser um problema ou não. E quanto mais vocês programarem projeto maior, vocês vão ver mais ainda. Evitem. Quanto mais vocês puderem evitar a variável global, melhor. Beleza? Aí eu tinha comentado, né, de fazer um bloco de comentário. Ó. Obviamente, vocês não precisam comentar para uma main perdida aqui, né, alguma coisa super básica, mas ó, coloca aqui a function, né, o nome da função, o que ela faz, ó, exemplo de documentação de código, mostrando como documentar corretamente outras boas práticas. Um comentário assim, resumindo o que ela faz. Aí aqui tinha var1, tinha o i, eu ia chamar de var2, mas eu chamei de i para ficar menos pior. var1, variável que vai guardar alguma coisa especificada aqui. var2, variável que vai guardar outra coisa, né? Obviamente vocês não vão escrever isso, eu estou dando um exemplo, mas por exemplo, i, eu posso falar índice dos laços para percorrer os vetores de x. E aí essa outra variável, que obviamente eu não devo chamar de var1, devo ter um nome específico, mas ela vai ser, sei lá, soma das integrais de alguma coisa, né? Return. O return também é um inteiro, que é o estado do programa, né? Então, ele retorna 0 por isso não houve erro. Se der algum erro, ele retorna outro valor, dependendo do erro, certo? Então, você coloca o retorno, você coloca as variáveis, coloca e uma descrição da função. Essa é a documentação mais bonita, digamos assim, que tem, né? Para cada função, fazer algo assim, tipo, lindo, maravilhoso. Provavelmente você não vai fazer isso? Provavelmente você não vai fazer isso na vida real, você vai esquecer, você vai fazer com pressa, mas assim, tentem fazer o mais possível nos nossos exercícios. Façam o mais possível coisas parecidas assim para deixar o código bem legível. Quanto mais vocês tentarem ter essa prática com vocês, melhor fica. Então, eu, por exemplo, eu não tinha muita mania de documentar meu código. É horrível, porque eu já sofri muito com isso. No meu mestrado, eu tenho um código lá de 8.000 linhas. E aí eu comecei a pegar essa mania. Ainda bem, desde o meu TCC, que eu estava fazendo códigos maiores, né, desde antes até. E que, tipo, nossa, isso me ajuda muito. Porque apesar de eu não pegar e fazer uma documentação linda, maravilhosa como essa, e eu deveria, o tempo inteiro, pelo menos eu já, quando eu vou fazer alguma coisa mais complexa, eu já tenho a mania de documentar. Eu já peguei esse hábito de chegar lá e eu sei que isso é complexo, eu vou documentar porque eu sei que eu vou esquecer o que é. Eu sei que eu não vou lembrar. E isso é muito bom. Vocês vão se agradecer por fazer isso e quem pegar o código de vocês também vai agradecer vocês. Beleza?
Então aqui, ó, var i, var1, var2, esse tipo de coisa, não deveria usar esses nomes das variáveis. Elas não me indicam nada do que elas vão ser. Beleza? Aí, por exemplo, eu tenho um printf qualquer aqui, que é uma coisa sem relevância nenhuma. Se eu ler o print, eu sei o que ele está fazendo. Não deveria estar deixando comentário aqui. Não precisa, porque aí vem outro problema. Um código documentado em excesso é horrível de ler, porque você para ler achando que o negócio é importante, é um negócio trivial. Então, assim, toma cuidado com isso. Não precisa documentar cada linha de código, cada coisa básica, porque não faz sentido, né? Você está piorando a leitura com tudo de documentação. Por isso que eu digo bom senso, né? Você tem que ter um trade-off ali de tipo, não, isso aqui é super fácil de entender, eu não vou colocar isso aqui talvez seja complicado de entender, se a pessoa não tem ideia do projeto como um todo, se não pensou exatamente com a minha linha de raciocínio, acho que é bom deixar um comentário aqui, pelo menos para ela saber o que eu fiz, né? Aí vem a indentação. A indentação aqui, eu abri a chave embaixo, pode fazer de boa, só que mantenha a consistência, né? Aqui também, você pode fazer de boa, só que não é legal. Tipo, porque eu tô mudando a consistência aqui. Se as duas ficassem iguais, perfeito, né? Se esse for aqui também fosse assim, ó, maravilhoso. Ou se os dois fossem assim, maravilhoso. Até porque a função já tá assim. Então você mantém essa consistência, né? É importante. Outra coisa. Não é exatamente errado, mas eu, pessoalmente, e mais outras pessoas que eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço, odeia que termina a chave na mesma linha do código, porque quando você tá vendo um código grande, cara, você não vai prestar atenção, você vai ver um for e você vai começar a ler para baixo, você vai ler para baixo, especialmente se a pessoa não identar isso daqui, né? Imagina que tá tudo tipo assim, cara, você vai achar que tudo isso é for, você não vai ver isso com um monte de código ali rolando. Então assim, evitem fazer isso, né? E feche a chave, fechem sempre onde vocês abriram, né, na linha que vocês abriram, ajuda muito a ler um programa maior e entender o que está acontecendo, onde que está sendo fechado ou não, beleza? Não façam isso de jeito nenhum. Infelizmente eu já vi pessoas que fazem código assim, colocam if, aí de repente no if ele dá um tab para frente num else que está continuando o if, sendo que tipo deveria estar assim, né? E esse cara no caso assim, e esse outro assim, né? E aí as pessoas começam a fazer esse tipo de coisa e aí depois o else fica numa outra alinhamento da indentação. Cara, isso é caótico. Vocês não deveriam fazer isso. Aqui, por exemplo, com um tab a mais e você nem sabe mais o que está acontecendo. Mantenham a indentação bonitinha, fechadinha, beleza? Então, mantenham a consistência, mantenham a indentação, né? E aí aqui, por exemplo, eu vou fazer uma função complicada aqui. Aí aqui eu comento. Então eu posso comentar aqui em cima, eu posso fazer o comentário com asterisco, né? Que é o mesmo bloco lá em cima, que aí eu vou... Geralmente a primeira linha Geralmente a primeira linha eu não deixo nada escrito, e a última também não, só para ficar mais visível o bloco de código eu faço isso, né? Eu posso comentar inline, então se eu quiser eu posso falar assim, ó, verifica tal coisa, né? É o comentário inline. Eu não gosto muito, a não ser que seja uma linha muito curta, super simples, porque às vezes você não vê direito o que está acontecendo, você descarta o comentário, dependendo do padrão de cor que a pessoa usa na IDE, esse tipo de coisa dificulta a visualização. Eu geralmente prefiro comentar em cima, e de preferência, eu pelo menos, né, eu gosto de comentar em cima de um bloco em si, tipo em cima de um monte de if, de switch, em cima dos fors, ou em cima mesmo até da função, se for possível, para a pessoa, antes de começar a ler tudo aquilo, já ter ideia do que ele está fazendo e não precisa ficar parando a cada passo para ler. Claro, se for complicado, se for um if que aí vai ter 30 linhas, 40 linhas de código dentro daquele if fazendo alguma coisa, troca para uma função, mas se precisar disso, pelo menos comenta em cima daquele if, por exemplo, né? Em vez de ficar comentando muita coisa passo a passo ali. Tenta ficar fácil a leitura de quem está vendo o seu código, né? De tentar entender o que você está fazendo antes de ler linha por linha do que está acontecendo. Beleza? E é claro, em linhas mais complicadas, em pedaços muito complicados, faz um outro comentáriozinho ali, ó. Tô fazendo isso. Beleza?
E assim, esse é o básico da documentação. Tentem fazer o máximo que vocês puderem disso no código de vocês. É uma prática excelente. É uma prática que, assim, é muito bem vista em qualquer coisa que você for trabalhar na sua vida, né? Então, né, para uma área ou outra, saber documentar um código bem, saber fazer um código legível é essencial. Dependendo, inclusive, dos segmentos que vocês forem trabalhar, é melhor você saber fazer um código legível, né, do que você saber fazer um código totalmente otimizado, porque hoje em dia muitas aplicações não precisam desse nível de detalhamento, de otimização, porém outras pessoas vão trabalhar no projeto, você vai ter que lidar com um time, você vai ter que lidar com um grupo, e quanto melhor você conseguir fazer isso, melhor para você, para o seu destaque pessoal. Obviamente, né, o bom é os dois caminharem juntos, você fazer um código bonito, um código eficiente e legível, né? É só que existe sempre esse trade-off, né? Então, cada pessoa, dependendo da área que ela seguiu, vai defender um negócio tipo, não, o código tem que ser otimizado, mesmo que você perca um pouco de legibilidade. Claro, galera de embarcados, por exemplo, super importante. Às vezes você realmente tem que sacrificar a legibilidade para ficar mais bem feito, mais rápido, né, mais otimizado. Enquanto isso, projetos grandes, né, projetos de jogos, também tem um trade-off, dependendo do que você está fazendo em jogo, né? Mas pensando, por exemplo, num projeto de um jogo grande, que você tem que fazer várias pessoas trabalharem juntas, ou num projeto de um sistema grande, alguma coisa assim, que você possa ter pequenas perdas de otimização em detrimento de você ter um código mais modularizado, mais funções, mais bem escrito, que não seja tudo pegando a mesma linha e fazendo 200 operações diferentes numa linha só, por N motivos de otimização, geralmente vale a pena, né? Por você poder arrumar depois bugs, você poder entender o que está errado, o que está acontecendo, se você sair daquela empresa por algum motivo, alguém poder continuar o seu projeto, né? E tem gente que faz por maldade códigos não legíveis exatamente para a pessoa não poder continuar o projeto dela, o que é meio ruim, não é recomendado, não é legal, né? Beleza? E aí eu vou falar rapidinho com vocês do negócio chamado Makefile, né? Eu acho que eu citei isso na aula passada com vocês. É um arquivo, né, que através do programa Make ele consegue compilar para vocês código do mais complexo possível que vocês conseguirem fazer. Então, ele é um arquivo que define regras para compilação de projetos de software. O programa Make ele interpreta o conteúdo do arquivo e executa as regras dele. E tem como fazer no Windows com o Nmake, mas é um pouco mais complicado. Eu não vou chegar a falar isso. Eu vou falar no Linux, no WSL, mais preciso, que é o que eu uso por aqui, para quando eu preciso usar o Linux. Eu acho que vocês perceberam que eu tenho até a Unity aberta aqui. Eu só trabalho coisas na Unity, basicamente. Então, por isso que eu não uso o Linux, porque ele dá uns bugs na Unity e tal. E meu doutorado é isso, meu mestrado foi isso. Então, eu não tenho necessidade de ter um Linux e ele me atrapalharia mais que me ajudaria, né? Mas assim, por outras áreas, com redes, embarcados, outras coisas assim, Linux faz muito mais sentido do que um Windows. Então depende do campo que você trabalha, como eu gosto de deixar bem claro. O Makefile pode evitar a compilação de arquivos desnecessários, né? Se você usar as diretrizes certas, ele vai descobrir qual arquivo foi alterado e compila apenas a biblioteca necessária ali do que você acabou de alterar, e a gente vai ver o que é a biblioteca mais pra frente no fim do curso. Eu vou tentar falar por si, mas assim, vocês veem mais no segundo semestre, essas coisas de bibliotecas, arquivos e tal. Em algoritmos, estruturas de dados, especialmente, vocês vão ver muito isso. É a disciplina que vocês realmente vão ter uma introdução a esse tipo de coisa, principalmente, mas a gente vai falar mais no finzinho, o básico. E ele automatiza tarefas como a limpeza dos arquivos temporários, se você precisa gerar, né, e tudo mais. Então, isso daqui seria um arquivo Makefile, bem simplesão. Ele é geralmente feito quando você tem vários arquivos no código. Eu simplifiquei ele para ser só um Makefile padrãozão, com um arquivo, só para vocês verem como é. E aí, mais pro fim do curso, eu dou uma retomada nisso aqui, dou uma retomada com coisa de função, até de documentação e tal. Eu faço uma versão 2 desse vídeo, digamos assim, com Makefile e tal. Mas assim, a ideia é, você pode comentar as coisas com hashtag, aí você coloca um wall, né, que vai ser o que vai compilar o código inteiro com o nome de uma diretiva. Essa diretiva é uma função que vai chamar alguma coisa, né? No caso, ela precisa de uma main.o e ela vai jogar gcc, -o, main, main.o, blá blá blá. Essa main.o de cima não é essa main.o, são só nomes, vocês podem mudar, mas é essa main.o. Então, o wall chama main, a main chama main.o, main.o
faz isso aqui, main.c, e aí isso aqui não tem o dash.h, mas seria um header. Eu vou tirar isso do slide para vocês não se confundirem. Ele vai pegar e compilar aqui, ó, né? gcc, -o, main.o, -c, main.c, passando as flags, né, de compilação. E aí a gente tem esses cleans aqui, que é simplesmente, olha, remove os folders, né? O RF é tipo recursive folder, então remove tudo que está aqui, inclusive se tiver em pastas recursivas, tudo que precisar, tudo que tem .o, né? Então regex, o asterisco aqui, asterisco.o, qualquer coisa que venha antes de e termine com .o, não importa o que tenha antes do .o, deleta. E aí tem até esse clean, né, que é o clean main, sei lá, tipo, eu quero remover não só os .os, mas eu quero remover também o meu executável, porque eu vou atualizar agora, né, eu vou buildar um novo executável, então eu dou um clean main aqui. Você pode chamar do que você quiser, tá? Não tem um nome específico, é só comando. Tanto você vê que ele está chamando, um chama o outro, um chama o outro, chama o outro. Tá, beleza. O que a gente faz aqui? Eu vou abrir aqui com vocês. Deixa eu abrir minha pasta aqui. Eu vou abrir com vocês aqui o makefile, né? Então, esse arquivo que vocês viram aqui, certo? E é exatamente a mesma coisa, está sem o teste aqui, já é tudo bonitinho. O que eu vou fazer? Eu vou abrir meu WSL, que já está aberto aqui, já está nessa pasta que eu abri o arquivo. Então, se eu dar um ls aqui, vocês vão ver que tem o makefile, o main.c, certo? Deixa eu dar um zoom aqui, pronto. Né? Então, eu tô aqui, ó, tem makefile e main.c aqui só, certo? Que é esse arquivo que a gente viu. E aí, se eu fizer aqui um make, ele vai chegar e falar assim, olha, beleza, mas tem uma variável não usada, né? Então, ele já está compilando do jeito que a gente pediu. Então, se eu pegar aqui o meu código, eu vou pegar, eu vou só deletar esse var1 para compilar, tudo certinho para a gente ver, mas eu vou de novo, ó, vou dar outro make. Deu certo, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, ele rodou os comandos que estavam no makefile, né, para compilar. Ele já usou nossas flags e aí ele compilou o .o no executável main. Então, agora tem o main aqui e tem o main.o. Deixa eu dar mais um zoom aqui, pronto. Acho que assim dá para vocês verem de boa. Tem o main e main.o. Então, se eu quiser fazer um clean, né, para remover os .os, eu chamo make clean, ele limpou o .o. Se eu quiser chamar o make clean main que eu tinha feito ali, ó, opa, eu errei, desculpa. Aqui, ele remove até o executável. Se eu fizer aquele make all, ele vai executar um make padrão, né? Quando você não definir nada, geralmente eles ocultam o make all. Então eu vou de novo chamar make clean main, só para limpar tudo. Vocês estão vendo aqui, tá tudo limpo, né? Se eu quiser chamar aquele make main, né, que ele faz só o linking da main, aliás, make main tá fazendo tudo no caso, mas ele também chama exatamente a partir daqui, ó, que são os códigos, beleza? Agora, se eu quiser, eu posso chamar só o main.o também. Então, para agora não vai fazer muita diferença, obviamente, mas aí, ó, ele vai falar que está up to date. Se eu remover o main, né, aqui, ó, agora eu não tenho mais o executável. E eu chamar para fazer o main.o, perdão, se eu remover o main.o, isso, e eu chamar o make main.o, pronto, agora sim, aí ele vai executar a compilação do que está exatamente aqui, certo? Ele vai compilar e gerar o .o. Aí eu posso chamar o make main, e aí ele gerou o executável agora, beleza? Então eu posso executar parte por parte. Eu errei a parte primeiro que estava lá. E aí, com isso, né, a gente pode fazer ele compilar várias etapas, né, que é o que eu estava falando. Quando a gente tiver vários arquivos, isso vai ser muito útil, né? Então, geralmente, Makefile a gente usa mais no segundo semestre, vocês vão ver com calma e tal. Mas por que eu estou ensinando isso para vocês, né, para quem quiser? Que se vocês estiverem com preguiça, né, de lembrar do WR, WO, o que vocês podem fazer?
Primeiro, vocês copiam e colam isso e aí vocês testam para todo o programa assim. E se vocês quiserem mudar o nome do arquivo de vocês simplesmente mudam aqui, sei lá, para teste.c. Obviamente ele vai gerar um executável com o nome de main, mas assim, para submissão de uma run codes, isso não importa muito, porque só vão precisar entregar o ponto C, né? E aí, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, e aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de teste.c. Eu vou dar rename nisso aqui, na verdade. Então eu vou dar rename aqui para teste.c. Eu mudei o nome dele, certo? Agora, se eu chamar o make... Opa, eu não salvei, né? No Notepad. 10 segundos. Não, não quero atualizar você. Teste.c. Deixa eu ver o negócio, galerinha. Ele não atualizou esse makefile por algum motivo. Deixa eu remover os arquivos aqui só pra... Ah, é verdade, você tem que mudar o nome do ponto .o, né? Eu fui trouxa agora, perdão. Aliás, eu fui trouxa aqui, né? Não. Não, tá certo. Eu tenho que fazer isso daqui. Certo, aí o meu... Ah, não. É aqui que tá o problema. Eu esqueci de mudar a dependência, galera. Eu fui trouxa, perdão. Deixa eu ver se agora vai. Opa, cadê meu WLS? WSL tá aqui, certo? Beleza, o que eu vou fazer agora? Tá tudo certo aqui, make, e foi, beleza. Eu esqueci de mudar a dependência só, então se eu dou ls, ele fez a main de novo, como ele fazia. Só pra desencargo de consciência, ele vai imprimir o código que eu tinha. Então, revisando, porque eu tinha esquecido aqui, ó. Se eu mudar, né, então, o nome desse arquivo que tem aqui, para qualquer coisa que a gente quiser, e aí falar assim, olha, dependência sua, né, que é esse arquivo aqui, é esse aqui agora, eu consigo rodar o meu makefile para qualquer arquivo sem eu ter que lembrar de quais são as flags, o que quer que seja. Tranquilo, galera? Então eu só ensinei isso para vocês porque assim, talvez facilite vocês, a galera que não tá usando IDE, alguma coisa assim, a botar as flags, a compilar, a rodar, para não ter que digitar tudo toda vez no comando. Inclusive dá para fazer uns makefiles bem mais avançados. Eu acho que não vale a pena ensinar agora porque a gente não viu ainda arquivo, a gente não viu ainda bastante coisa, mas eu deixei na referência dos slides. Eu deixei na referência dos slides alguns links aqui embaixo, se vocês quiserem ver um pouco mais sobre Makefile. Aqui são sobre boas práticas de C também, então tem bastante coisa legal. Tem outros sites, tem outras documentações, mas geralmente são bem similares as dicas de cada um. Beleza, galera? É isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo curtinho aqui. Então, até a próxima aula, né? Não se sintam pressionados a ver isso no feriado nem nada, eu vou falar com vocês, mas vocês já estão vendo isso, né? Não faz sentido dar SK no final. Mas é isso aí, galera. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês aproveitem para documentar melhor o código de vocês e quem sabe o Makefile ajude vocês, beleza? Um abraço.